Muito bem, estamos ao vivo. Vamos ver quem vai chegando aí para iniciarmos nossa live diária de número 6. Hector, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre faixa de repetições e emagrecimento. Então, se quiser já elaborar alguma pergunta... primeiro me dá um feedback, por favor, cara. Como é que tá o áudio? Áudio e vídeo estão legais? Muito bom. Então, olha só. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso daí, né? Faixa de repetições. Porra, será que tem influência? O quanto de repetições eu faço, quanto de repetições eu realizo, né? E será que isso vai ter algum impacto no emagrecimento? Ou seja, será que eu vou emagrecer mais ou menos se eu fizer 8 repetições, ou se eu fizer 6 repetições, ou se eu fizer 20 repetições? Né? Bom, não tem como a gente falar dessa temática sem pensar em bioquímica. Como assim, sem pensar em bioquímica? Sem pensar no que essa faixa de repetições vai causar, né, vai demandar para o meu organismo em se tratando de bioenergética. Porque veja bem, se a gente trabalha com 8 repetições, o que vai acontecer com o nosso organismo? Como que ele vai reconhecer aquele nível de intensidade? A gente vai bater o olho no peso e vai falar que está pesado? Não. A gente bate o olho muitas vezes numa determinada carga e visualmente a gente fala assim, eu consigo fazer. E aí quando se submete ao exercício, submete ao treino, não levanta. Né? Porque a sensação, a percepção visual é uma coisa. O reconhecimento daquela sobrecarga, daquele peso é outra coisa. É outra coisa. O reconhecimento daquela sobrecarga é dependente do seu sistema neuromuscular, não da sua percepção consciente. É muito mais um processo de lá para cá, por assim dizer, né? É um processo de dentro para fora. É um processo que, se submetendo a determinada carga, você passa a reconhecer visualmente o que você é capaz ou não. É para isso que servem os constantes testes de esforço. Tá? Mas qual que é o processo? Né? Quando você toca num determinado peso, você tenta levantar um determinado peso, as suas fibras, né, que estão conectadas ali com neurônios, né, formando as unidades motoras, é um sistema em que ele é alimentado e retroalimenta de informações. Então, no momento que você agarra um peso, tenta erguer um determinado peso, a depender da magnitude dessa carga, desse peso, quem serão acionados serão os motoneurônios de alto limiar ou de baixo limiar. Normalmente, os motoneurônios de baixo limiar, os motoneurônios de baixo limiar são motoneurônios que inervam fibras de contração lenta ou fibras oxidativas. Por que de baixo limiar? Porque, entre aspas, qualquer coisa aciona ele, qualquer coisa ativa ele, qualquer coisa ele está mais tranquilo. Então, ele não precisa de uma magnitude de carga muito elevada. Não precisa. Eu não preciso botar um peso muito elevado para acionar os motoneurônios de baixo limiar. Eles se acionam muito facilmente. E aí a gente traz essa ideia que um motoneurônio de baixo limiar, ele está inervando fibras de contração lenta. Fibras de contração lenta, por sua vez, apresentam maior concentração de mitocôndrias. E maior concentração de mitocôndrias nos traz um metabolismo mais oxidativo. Opa, então peraí. Quer dizer que trabalhar com um pouco peso e um pouco mais de repetições, será que pode facilitar o emagrecimento? Do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de treino? Sim.
tá? Sim. Aí você fala, Duque, mas muitos autores defendem que o treino de hipertrofia, o mesmo treino que é feito para hipertrofia, é benéfico para quem quer emagrecimento. Sim, longo prazo principalmente. Por quê? Porque massa magra, massa sólida, tá? Existe uma frase típica no treinamento esportivo, que é, principalmente na musculação, né? Que diz o seguinte, que músculo em repouso se alimenta de gordura. O músculo não se alimenta, ele se abastece de energia. Né? O músculo não vai ali, corta um pedacinho de gordura, come, mastiga, não faz isso. Né? Ele se reabastece através de uma série de processos bioquímicos que converte a gordura em fonte de energia biologicamente aproveitável. Porém, para que isso aconteça, é preciso ter claro que algumas sinalizações, né, algumas cascatas de reações devem acontecer. E uma delas que tende a facilitar esse processo, é justamente a redução da resistência à insulina, por exemplo. Redução da resistência à insulina, a capacidade de mobilizar ácidos graxos. E estas são reações que tipicamente não acontecem numa faixa de baixa repetição. Tipicamente acontece numa faixa de altas repetições. O que são altas repetições? Não é você fazer também 4 séries de 25 repetições por exercício, não é isso. Séries elevadas, repetições elevadas, está ali 10, 12 repetições para cima. Né? Ou seja, você pode ter um treino voltado à hipertrofia, ao emagrecimento com 12 repetições? Pode. Porém, aí vale lembrar ainda que um treino tipicamente voltado para o emagrecimento, e aí entenda uma coisa, eu não estou falando de emagrecimento num prazo de 1 ano. Entende? Como o prazo, se o prazo for muito grande assim, a gente tem mais liberdade de atuação. Estou falando de uma coisa mais curto prazo. Tá? E quando eu digo curto prazo, também não estou querendo dizer que essa é a fórmula secreta universal para que você perca 10 quilos em um mês. Não é isso. São melhores estratégias no geral, na média, para atingir níveis de redução de gordura que sejam satisfatórios. E aí quando você tem, por exemplo, quais são, né, as reações, o comportamento que o seu corpo emite quando você trabalha, por exemplo, com 8 repetições, uma carga relativamente mais elevada. Você tem aí um ganho de força relativamente alto, um ganho de hipertrofia, de volume de hipertrofia relativamente baixo, porém uma construção de fibras musculares mais acentuada. Né? Por quê? Porque ele tem 8 repetições, você faz um acionamento, né, das unidades motoras de baixo limiar, tanto quanto próximo ali do que você faz as de alto limiar. Então você gera um certo nível de desgaste metabólico e gera um certo nível de dano tecidual também. Porém, esse dano tecidual não é compensado pelo alto volume, então você não tem um fator de hipertrofia tão grande assim quanto você tem, por exemplo, de 10 a 12 repetições. Essas 4 repetiçõezinhas a mais aí, ela é suficiente para provocar um desgaste maior no seu metabolismo, né, liberando mais metabólitos que servirão também de sinalizadores para a hipertrofia. Então, quanto menos repetições você utilizar, 8, 10, 12, você vai ter uma liberação razoável de lactato, vai ter uma liberação razoável de acidose, né? E vai ter um desgaste metabólico relativamente bom também, o que pode vir a facilitar o processo de emagrecimento. Outro fator que vai contribuir é o descanso, o intervalo de recuperação. Treinos de emagrecimento, eles ganham muita vantagem em cima do volume. Ou seja, uma pessoa que treina para emagrecer 3 vezes por semana, ela tem uma desvantagem em relação a quem treina 5 vezes por semana. Porque, de certa forma, ele é volume dependente. Você pode falar assim, Doug, então, mas espera aí, o que emagrece mesmo é dieta. É óbvio.
É óbvio, não tem como você treinar como um fitness e comer como um jagunço. Não tem condição. Não vai emagrecer nunca. É óbvio que a dieta é extremamente relevante no processo de emagrecimento. É óbvio. Isso é indiscutível, mas enquanto profissional de educação física, a gente não tem que discutir a dieta. Tem que discutir o que vai fazendo treino. Eu acho que a pior coisa que um profissional de educação física pode fazer nesse aspecto é a pessoa perguntar assim, mas o que emagrece? Qual que é a melhor estratégia para emagrecer? Aí o profissional fala assim, dieta. Então para que procurou o profissional de educação física, caralho? Para quê? Se ele te pediu opinião, ele quer saber a respeito do treino. Você pode dizer, olha, você precisa fazer dieta para que tenha um emagrecimento satisfatório. Porém, o treino, quando ajustado assim, assado, tende a dar melhores resultados. Entende? Então, o que a gente pode fazer no treino para ter resultados um pouco mais satisfatórios? Repetições, volume elevado, jovem. Volume de treinamento elevado. Aí a intensidade. A intensidade você vai colocar depois, quando a pessoa já estiver magrinha lá, esbelta, sem gordura suficiente. Aí você fala, Duque, mas ela vai perder força. Como que ela vai perder força, criatura? Se ela está fazendo musculação, a não ser que haja um erro metodológico, um erro de organização do treino. Aí tudo bem, ela pode perder força mesmo. Ou se ela estiver fazendo uma dieta extremamente restritiva. Aí, de novo, ela vai catabolizar, ela vai entrar num processo de perda de gordura, perda de músculo, que vai começar a quebrar músculo para entregar energia. Né? Então, se você faz, por exemplo, com poucas repetições, o tempo todo poucas repetições, o estímulo a nível metabólico vai ser muito baixo. O estímulo a nível de fibras oxidativas será muito baixo. Duque, mais fibras oxidativas e glicolíticas não é referência porque a maior parte das pessoas, na média, né, tem muita gente que fala o seguinte, não, as pessoas têm, como se tivesse feito uma biópsia em todo mundo, as pessoas têm 50%, não, as pessoas têm maior concentração de fibras glicolíticas. Por quê? Porque elas fazem mais tempo, 10 a 12 repetições. Argumentozinho fraco, hein? Na verdade, a maior parte dos estudos, livros mostram que a maior parte da população tem uma concentração próxima de 50% entre fibras glicolíticas e fibras oxidativas. Próximo. Não quer dizer que esta concentração seja exatamente 50-50. Quer dizer que está próximo de 50% de cada uma, ou seja, pode ser 55% de uma, 45% da outra, 60% de uma, 40% da outra. E pouquíssimas pessoas apresentam aquela concentração assim, que destoa muito da média. Tem 70% de fibras de contração lenta e 30% de fibras de contração rápida. Esse cara é um maratonista nato. Né? Um triatleta de Ironman, de Ultraman, nato, nasceu para isso. Não, mas ele apresenta ali uma concentração de, sei lá, 60-40 mais ou menos. Talvez para as lutas seja mais vantajoso, porque ele precisa de força, mas também precisa de endurance. Não, mas esse cara tem 90% de fibra de contração rápida e 10% só de fibra de contração lenta. Bota esse cara no levantamento de peso, na musculação, num weightlifter, né? num powerlifter, perdão. Entende? Então, essa concentração de fibra, na média, está próximo de 50%. E aí quando você começa a balizar a forma de organizar o volume, você para e pensa o seguinte, olha, se eu colocar para esse 50% de população, peguei um indivíduo ali aleatório, a probabilidade de ele ter 50-50 é grande. Né? É grande. Se eu pego esse indivíduo e aplico para ele 8 repetições, 10 repetições, ele vai construir mais massa magra ou vai mais perder gordura? É muito provável que ele vá construir mais massa magra. Pode acontecer
pode acontecer de ele perder gordura e ganhar massa magra? É claro que pode, mas a probabilidade é que ele mais ganhe massa muscular do que perca em gordura, tá? E aí você fala assim, ô Duque, mas por que ele ganharia massa magra se supostamente ele está em déficit calórico, né? Ou seja, está em consumo negativo de energia? Muito simples, nesse momento é provável, a depender do metabolismo dele, ele pode começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Existe um mecanismo chamado de gliconeogênese, que é a formação de novas moléculas de glicose a partir da gordura, a partir de outras fontes de energia que não seja carboidrato. Então ele pode começar a fazer esse processo, entende? Não precisa necessariamente estar em superávit calórico. É óbvio que, aí a gente precisa fazer um adendo, que isso é limitado. Não é então eu ficar em zero carb e ficar fazendo treino de hipertrofia, porque é limitado. O processo é muito limitado, apresenta limitações no fornecimento de energia e eu não consigo sustentar isso por muito tempo. É por isso que todo mundo fala, dietas de restrições muito bruscas são insustentáveis a longo prazo. Eu diria que são insustentáveis até mesmo em curto prazo. Tá? Agora, e se eu realizo, por exemplo, repetições mais alongadas, 12, 15 repetições? Tá, mas e se eu colocar, por exemplo, se eu colocar 15 repetições, um exercício por vez, ou seja, múltiplas séries, vou fazer supino 3 de 15. Faço uma de 15, descanso, outra de 15, descanso, outra de 15, descanso. Múltiplas séries. Né? E se eu fizer esse esquema de múltiplas séries, o que vai acontecer? Olha, eu vou acumular ali um certo nível de lactato, de acidose, talvez não seja tão alto assim, depende muito da magnitude do peso, da carga que eu estou utilizando, né? Mas no final das contas eu vou ter um acúmulo de gasto calórico ao final do treino. Show de bola. Agora, e se eu fizer esse esquema, né, de repetições um pouco mais elevadas em 1, 2, 3, 4, 5 exercícios seguidos na forma de circuito? Aí sim eu tenho uma estratégia que é excelente para o emagrecimento, porque eu estou, além de utilizando os meus músculos para realizar trabalho, né, produzindo ali algum nível de estresse, eu também estou utilizando todo o meu corpo para tornar a atividade um pouco mais oxidativa, né? Um pouco mais aeróbica. E, partindo daí, atingir melhores níveis de emagrecimento. É óbvio. Você precisa fazer o quê? Você precisa ajustar essas estratégias à rotina do indivíduo. Você não vai colocar um cara para fazer um circuito de 10 exercícios, 4 séries e 0 descanso no horário de pico da academia, né? Não é nem no primeiro circuito, no primeiro exercício você já perdeu o segundo. E aí, meu amigo, uma dor de cabeça, é uma bateção de boca que você vai arrumar desnecessária. Então você precisa saber adequar isso, né? Tá, então querendo ou não, né, quando você compara repetições muito baixas de pesos muito elevados e repetições mais altas de pesos mais discretos, por assim dizer, você acaba tendo uma tendência a melhores resultados quando você tem um volume mais elevado, repetições mais elevadas. Porque o nível de acionamento das fibras de baixo limiar são maiores, essas fibras são das unidades motoras de baixo limiar são maiores, essas unidades motoras inervam fibras mais oxidativas e, portanto, dão mais trabalho a essas mitocôndrias que vão liberar mais energia para a realização das contrações musculares em alta demanda, né, em alta quantidade. Tá? Então, não se preocupem em ficar utilizando, por exemplo, baixas repetições, porque meu aluno está entediado. Cara, cumpre as funções. Quanto mais o seu aluno cumprir as funções que você estabelece, que você propõe, mais rápido ele vai passar a fazer o que ele quer. Quer treinar força, quer treinar hipertrofia.
né? O processo de treinamento é esse. Primeiro faz o que tem que ser feito. Depois de um tempo, talvez, faz o que quer ser feito. Tá bom? Abraço a todos. A live já vai estar disponível no YouTube. Se vocês não se inscreveram, eu convido-vos a se inscreverem. O link está disponível no perfil. Forte abraço, pessoal, e até amanhã. Tchau!